Olá, meus amigos, meu abraço a todos vocês. Resolvi fazer aqui esse vídeo, inclusive para o nosso canal Roberto Lira, repórter policial Ação Ceará, no YouTube, que está fazendo maior sucesso. Mas vamos falar aqui de assuntos importantes. Nosso vídeo, nós fazemos essa pergunta para você. Você está com medo de alguma coisa? Você está preocupado demais com alguma coisa? Eu quero dizer para você neste momento que existe um que acalma toda e qualquer tempestade, na hora, no instante que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas é preciso nós fazermos nossa parte. E eu quero trazer uma palavra para você aqui agora, que eu tenho certeza que vai beneficiar, vai fazer bem a você, ao seu coração. Você que puder compartilhar esse vídeo, compartilhe, que vai fazer bem a muitas pessoas. E eu vou falar para vocês aqui que esse que eu falei, que acalma qualquer tempestade, no instante em que Ele quer, nós temos prova disso. E eu vou ler para vocês aqui, provando o que eu acabei de falar. Não é a primeira vez que eu faço uma live para ler o livro que nós vamos ler agora. Graças a Deus não é. A gente precisa estar firme, tentando fazer o certo. Embora todos nós sejamos sujeitos a falhas, mas nós precisamos perseverar, buscar, tentar, nos esforçarmos para procurar o bem, o certo, o caminho melhor. Eu nesse momento vejo aqui algumas mensagens de algumas pessoas que nos acompanham, que diz assim: tenho medo sim, porque tenho 2 crianças especiais, pois receba uma fé maior, e quanto maior a fé, maior o medo, e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Deixa eu ler para vocês aqui uma palavra forte, a palavra mais forte que existe, que claro não é a minha. Está no primeiro livro do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, que diz: Jesus acalma a tempestade.
o título dessa passagem. Se você quiser ler na sua Bíblia, seja a sua Bíblia católica ou evangélica, a diferença vai ser muito pequena. Deverá ser apenas palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Mateus capítulo 8, versículo a partir do 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. Tempestade não assusta o dono da vida, que é Jesus. A tempestade lá, os discípulos lá, altamente preocupados, e Jesus tranquilo, dormindo. Talvez aqui o erro foi dos discípulos, que ao invés de conversarem com Jesus, pararam de conversar com o Mestre e ele resolveu dormir. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E Jesus disse aos discípulos: Por que vocês temem, homens de pequena fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e se seguiu uma grande bonança. Jesus deu um carão santo quando ele diz: Por que vocês temem, homens de pouca fé? E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E na mesma hora, no mesmo instante, tudo se acalmou. Fez uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, ficaram maravilhados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos de Jesus até pareciam não conhecer Jesus, porque disseram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele diz: vento, te cala, para, mar, te acalma, para, ondas gigantes no mar, se aquietem. Pronto. No mesmo instante. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E os discípulos de Jesus
Olha a pergunta que eles fazem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí eu lhe pergunto: este tem ou não tem poder para acalmar qualquer tempestade? Mas os discípulos, apesar de terem tido pouca fé, como Jesus falou, mas eles, pelo menos, eles procuraram a pessoa certa para pedir para a tempestade se acalmar. Essa pessoa foi um só, Jesus. Mais ninguém. E a tempestade se acalmou. Isso prova que para Jesus não existe tempestade grande. Aqui diz que era tão grande, essa expressão tão grande, a tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Pelas ondas do mar. E aí, primeiro, ele não tem medo de tempestade. Ele dorme sem problema em meio a uma tempestade. E talvez, por que essa tempestade veio? Talvez se os discípulos estivessem conversando com Jesus, tentando aprender alguma coisa sobre Jesus, talvez essa tempestade nem tivesse vindo. Mas eles certamente silenciaram, ficaram distraídos, talvez deixaram de olhar para o Mestre. E o Mestre, porque em todas as passagens que nós vemos da Bíblia Sagrada, em nenhum momento a gente vê alguém procurando conversar com Jesus e ele deixar de atender, de responder às pessoas. Então, certamente, o erro, a tempestade, eu creio, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, nós não podemos ter certeza, nem dizer que ela disse sem estar dizendo. A Bíblia não diz que a tempestade veio porque os discípulos não conversaram com Jesus, Jesus dormiu. Mas nós podemos presumir isso. Nós podemos imaginar. Então, é bom que a gente aprenda com isso, para a gente não deixar Jesus dormir na nossa vida. Se a gente não procurá-lo, não conversar com ele, não buscar ouvi-lo, ele pode simplesmente deixar de olhar para nós e dormir. Para a humanidade. Mas se nós buscarmos o mesmo, ele pode até fazer silêncio por algum momento, mas jamais ele vai dormir enquanto nós estivermos falando com ele. Responder, ele vai responder na hora certa, que é o tempo dele, que muitas vezes não é o nosso. Nos dá uma resposta, uma solução.
mas dormir jamais ele vai dormir se nós estivermos prontos para ouvi-lo. Creio que é um aprendizado para nós essa passagem. Quero dizer aqui ao mesmo tempo que eu não sou pregador, não sou pastor, sou apenas um ser humano que se esforça para agradar a Deus e reconheço que Jesus quer ser o único santo de toda a humanidade, o único Salvador, o único santo, aquele que é tudo. Quem tem Ele tem tudo, não precisa de outros. Quando Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, em outras palavras, Ele está dizendo, eu sou tudo. Mas Ele sabia que ia aparecer pessoas para confundir e Ele ainda completou dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 6, de todas as Bíblias sagradas, católicas e evangélicas do mundo. E outras também, de outras religiões também. Eu queria ver aqui com quantos minutos nós já estamos com essa transmissão. É muito bom, maravilhoso nós falarmos de Jesus. Nós sabemos que está essa tempestade aí dessa epidemia, essa pandemia do coronavírus, e eu quero deixar bem claro para vocês. O medo que eu tenho sobre isso é zero. Os cuidados tem que ser 10, tem que ser todos os cuidados. A gente precisa separar as coisas. Temos que ter todos os cuidados, mas medo nenhum. Ah, mas como é que pode? Pode. Vamos fazer nossa parte. Vamos ter todos os cuidados. Mas não precisa ter nenhum medo. Nem ficar muito preocupado, morrendo de preocupado. Porque se temos fé no Deus Todo-Poderoso, nós não temos motivo para ter medo. Então, mas nos milagres que a gente viu Jesus fazer, em quase todos os milagres que Jesus fez, ele geralmente o ser humano fez alguma coisa, fez a sua parte. Então, a nossa parte é fazer aquilo que é possível, ter os cuidados que as autoridades estão indicando, autoridades essas que, por mais que tenham defeitos, são constituídas por Deus. Mas, tendo fé em Deus e fazendo nossa parte, não precisa ter medo. Precisa ter todos os cuidados e nenhum medo. Pense nisso. Gostaria até que vocês me dissessem aí quantos minutos já está, infelizmente. Eu não marquei. Mas quero dizer para vocês, viu, gente, que não deixe de olhar o nosso canal Roberto Lira, repórter policial Ação Ceará, sempre com muitos vídeos interessantes. Estou neste momento na minha residência
Agora sim, nós precisamos orar a Deus, né? Que Deus abençoe nossa nação, o mundo inteiro, e que essa tempestade seja acalmada, apaziguada o mais breve possível, sem que haja prejuízos ainda maiores. Podemos orar com fé e devemos pela proteção de todos nós, nossos familiares e as pessoas do mundo inteiro. Devemos orar pelas autoridades também, pedindo que Deus abençoe as autoridades. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. E eu vou dizer para vocês onde está na Bíblia que nós devemos orar pelas todas as pessoas, inclusive pelas autoridades. Gostando ou não delas, é um mandamento que a gente ore por elas. Não faz parte dos 10 mandamentos, mas aqui está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens, nosso Deus, o Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, gente, a Bíblia deixa bem claro, só há um mediador entre Deus e nós homens, e nós seres humanos. Jesus Cristo, homem. Então, pode ler em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Você vai conferir, qualquer que seja a sua Bíblia, que é uma só, você vai ver isso. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E pronto. Só se chega a Deus através de Jesus. Sem Jesus não tem como chegar a Deus. Não há outro mediador, nem mediadora. A Bíblia deixa bem claro, só Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Só Jesus Cristo. Pode ler na sua Bíblia que você vai ver que eu não estou acrescentando uma palavra, e se eu acrescentar, poderei pagar caro por isso. Então vou encerrar aqui este nosso vídeo, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia da humanidade, e que nós possamos entender que precisamos orar por todas as pessoas,
todos os homens. E a Bíblia dá um destaque às autoridades. Gostando delas ou não, é um direito de cada um gostar ou não, mas é um dever de orar por todos, é um dever de todos nós. E, infelizmente, tem muitas pessoas que amaldiçoam ou dizem palavras de maldição contra as autoridades, sem saber, muitos não sabem, que isso é uma desobediência às Sagradas Escrituras. Você tem o direito de votar em quem quiser. Isso aí a Bíblia não vai interferir. Entre A ou B. Mas que orar por todas as pessoas e pelas autoridades, você acabou de ver a gente lendo e dissemos onde está escrito para você, se tiver dúvida na minha palavra, no que eu estou lendo aqui, se eu estou lendo mesmo, você pode conferir em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, que você vai ver. Então, pense nisso. E a Bíblia diz que para que a gente tenha uma vida de paz, é preciso orar por todos e inclusive pelas autoridades. Ah, mas eu vou orar por todos e aí já vai estar junto às autoridades. Não. A Bíblia, se fosse assim, a Bíblia não destacava que, inclusive, né, tem que orar pelas autoridades. Então, é um destaque, tem que haver esse destaque. A Sagrada Escritura dá esse destaque. E por autoridades de todas as áreas. Poder legislativo, executivo, judiciário, autoridades eclesiásticas, que são os líderes religiosos, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Quando fala autoridades, é de uma forma geral. Então, vamos aqui encerrando. Obrigado a todos pela companhia. Deixe-me mandar um alô aqui para a Toninha Paiva, que diz verdade mesmo. Glória a Deus. Cleudo Furtado, ele disse: o nosso Deus está no controle de tudo e essa tempestade vai passar. A Sebastiana Alves diz: verdade, um dia essa tempestade vai passar. E ela diz também: com tudo isso nós temos que se apegar com Todo-Poderoso que se chama Jesus Cristo, porque Ele é fiel. A Vânia Linhares diz: Deus é Deus, glorificado seja seu nome. E ele ainda diz: não, porque o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. Ana Eloá diz: e a minha mãe é muito velha, então também é frágil. Ela está falando sobre a preocupação, né? Eu tenho medo porque tenho 2 crianças especiais e a minha mãe é muito velha, então também é frágil. Então, dizer para vocês
você assista a gente em nosso canal no YouTube, canal Roberto Lira, repórter Ação Ceará. Esse vídeo a gente colocará no nosso canal. Estamos sempre também com notícias boas do nosso Açude de Araras, todos os dias, ou quase todos os dias, no nosso canal Roberto Lira, repórter policial Ação Ceará. Amanhã, ou seja, nesta sexta-feira, o culto de doutrina da Assembleia de Deus Templo Central em Vajota, que é pastoreada pelo pastor Ivan Bernardo, segundo a informação que eu tive, esse culto vai ser também através da internet, pelas redes sociais, e nós vamos também tentar transmitir. Meu abraço a todos. Quero orar por você que diz que está preocupado. Uma pequena oração por toda a nossa cidade, por todas as pessoas da nossa cidade. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor tenha misericórdia da humanidade que tem te desagradado tanto e que faça essa humanidade enxergar que o teu Filho enviado, Jesus Cristo, é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira. E que ninguém vai a ti, Senhor Deus, senão através de um só, que é Jesus. O Senhor Jesus, Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, Senhor Deus de Abraão, Santo de Israel. Que o Senhor tire a preocupação que está em muitos corações. Preocupação exagerada, medo, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que o Senhor dê sabedoria à humanidade, para que saiba que o teu Filho amado Jesus é o caminho certo e Ele quer ser o nosso único santo. O santo de toda a humanidade, o Salvador e Senhor de toda a humanidade. E com Ele nós temos motivos só para ter muita esperança. E tudo de bom e de melhor. Que o Senhor acalme essa tempestade, que teu nome seja glorificado. Senhor Deus, santificado seja o teu nome. Santo Deus, Jeová, Senhor dos exércitos, abençoa a cada família, abençoa as crianças em especial e os idosos e aqueles que mais precisam. Assim, Senhor, eu te peço e crendo te agradeço, crendo que toda essa tempestade, no final das contas, vai servir para aproximar um grande número de filhos teus que estão afastados de ti, criaturas tuas que estão afastadas do Senhor Criador. Infelizmente, uma grande parte de nós humanos só nos aproximamos do nosso Pai se houver
algum tipo de castigo. Não estamos dizendo que é o caso. Mas muitas vezes nós só nos aproximamos em meio à tempestade. Os discípulos pararam de falar com Jesus e ele dormiu, mas na hora que viu a tempestade, no instante eles voltaram os olhos para Jesus e chamaram Jesus. O Senhor Jesus, Senhor Deus, abençoa toda a humanidade. Perdoa os nossos pecados e nos dá sabedoria para nós te obedecer e seguir o caminho estreito que o Senhor tem para nós, que é o melhor caminho. O Filho amado do nosso Deus, Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.